Fala, criptonautas, sejam muito bem-vindos. Sempre me perguntam se Bitcoin é investimento ou Bitcoin é poupança. E aí tá muito nessa discussão e eu quero mostrar para vocês uma planilha hoje que vai matar de vez, completamente a sua dúvida sobre isso. Então, bora comigo que aqui vem a chuva de conhecimento para você. Como é que eu posso entender se Bitcoin é poupança ou se Bitcoin é investimento? E para mim, Bitcoin é poupança. Você está pegando o seu tempo, está congelando numa moeda mais sólida que vai se perdurar porque é escassa automaticamente, é escassa de forma algorítmica. Então você vai perdurar o seu dinheiro ao longo do tempo, tá? Então, deixa eu compartilhar minha tela aqui com vocês. Então, dá uma olhada aqui na minha tela. Bom, acho que você agora está vendo aqui a minha tela. Eu fiz essa planilhazinha aqui para a gente acompanhar isso juntos, tá? Então, é fácil, tá? Você está poupando em Bitcoin ao longo do tempo. E aí, como é que eu fiz essa planilha para vocês entenderem, né? Em primeiro lugar, você está comprando um valor fixo em reais de Bitcoin nos últimos meses, né? É como se você estivesse ali se comprometendo, não tem semanas, está em meses. Você vai ali comprar X reais de Bitcoin nos últimos meses para você entender o poder de comprar em Bitcoin, de poupar em Bitcoin, né? E aqui a gente vai meio que considerar o dia 1 do mês como o dia fixo de você comprar. Eu estou gravando esse vídeo ainda em agosto, então eu estou aqui retrocedendo para agosto de 2024, tá? E assim para os meses para trás, né? A outra linha aqui, né, a outra coluna, é exatamente o valor do Bitcoin ao longo do tempo. Então, se você olhar, eu estou pegando o preço de alta, tá? Se você olhar aqui na fórmula, der zoom aí, né, e poder ver, você vai ver que eu estou sempre pegando o preço da alta do Bitcoin naquele dia. Então, você é azarado, você sempre está comprando no maior valor do Bitcoin no dia, tá? Além disso, eu também estou considerando o preço da alta do dólar naquele dia, tá? A fórmula, ela não está aqui porque tem alguns dias que o dólar não é comercializado, pode dar erro aí na alta do preço, então eu fiz uma fórmula para mitigar esse erro. Então aqui está mostrando, mas é sempre o preço mais caro que aconteceu ou no dia seguinte, ou no dia anterior, ou no próprio dia. Tá? Aqui, evidentemente, é o produto desses dois valores, para a gente ter uma ideia. E quando a gente compra Bitcoin dentro do mercado, se você vai pagar em alguma corretora, você sempre vai pagar um spread, você sempre vai pagar ali um ágio, né? Você nunca vai comprar Bitcoin para o valor exatamente que ele vale multiplicado pelo dólar comercial exato do dia. Você vai pagar um ágio, tá? Esse ágio, normalmente, você vai pagar entre 1 a 2% se você tiver identificado, se você fizer o famoso KYC, o Know Your Customer. Se você pegar uma boa corretora que quer a sua identidade, que quer os seus dados, etc e tal, você vai pagar um ágio ali de mais ou menos 1, 2%. Se você for para um P2P, se você comprar de uma pessoa física, essa pessoa vai te cobrar por esse anonimato. E normalmente esse ágio vai estar entre 3, 4 a 5%, tá bom? Então eu estou aqui imaginando um ágio de 5%, então você está comprando pelo preço mais caro do dia, você está comprando pelo dólar mais alto do dia e você está comprando com ágio maior do dia. Ou seja, a pior configuração do mundo. Você é aquele cara que compra quando o Bitcoin está no all-time high, né? Você é o cara que compra quando ele está no maior valor possível, tá? Então, eu estou considerando esse cenário, um cenário completamente negativo para você. Completamente negativo, né, para você. E aí, vamos ver aqui o que é juntar 10 reais durante 12 meses em moeda fiat, né? Se você conseguisse uma taxa ao mês de 2% ao mês, que é dificílimo você conseguir isso, eu vou dizer que é praticamente impossível você conseguir essa taxa, mas se você der a sorte de conseguir uma taxa como 2% ao mês, você teria poupado em 12 meses vezes 10 reais, 120 reais, perfeito? Com essa taxa incrível, você teria aí o valor de R$ 146,80, te renderia de juros R$ 26,80 em menos de um ano, né? Que você está comprando. E em Bitcoin, 161. Então, mesmo uma taxa de 2% ao mês, que é uma taxa que nenhuma pessoa, nenhum humano normal consegue ter, você teria aí mais ou menos R$ 146,80. A diferença você teria 161, ou seja, rendeu aqui
praticamente o dobro, né, do rendimento desse. Esse é 26, esse é 41. Não é exatamente o dobro, mas é muito perto do dobro, né? Se você não comprar nos maiores preços possíveis, certamente, com ágio um pouquinho menor, certamente você vai ter mais que o dobro aí de dinheiro, né? E aqui você tá mais ou menos, né, você comprou aqui em torno de 49.696 satoshis, né? Deixa eu só ver se o número de casos decimais está correto, tá com 8 casos, né, decimais mesmo. Então você comprou aí um pouquinho, né, perto aí de 50 mil, né, satoshis, que você foi comprando ao longo do tempo, né? Cada mês você vai comprando uma quantidade, né, de satoshis, e aqui, obviamente, eu fiz a soma para a gente entender em satoshis quanto você tem, né? Então, dólar hoje, né, em dólar hoje seria 29 dólares, e isso em real hoje seria 161 reais e 23 centavos, tá? Então, beleza. Daqui para frente a gente pode fazer a simulação que a gente quiser, né? Vou imaginar aqui que você comprou Bitcoin nos últimos 6 anos ou 5 anos. Vamos para 5 anos, que são, né, 60 meses. E aí a minha planilha já vai fazer essa conta automaticamente aqui para trás, tá? Do valor, né, do Bitcoin. Só para vocês terem uma ideia, né? A gente indo 60 meses no tempo aí, né? Temos o Bitcoin a 9 mil dólares, né? Então, é um pouquinho mais barato do que está hoje, né? Então, só para a gente entender quanto esse 10 reais, né, já vai dar, né? Lá atrás, esse 10 reais, uma comprinha de 10 reais já era 23 mil, né, satoshis, né? O dólar estava mais barato, o Bitcoin estava muito mais barato, e aí isso dá muito mais nas satoshis, né? Só para vocês entenderem. Então, nesse cenário aqui, você juntou, né, 600 reais, 10 vezes 60 meses, com a taxa maravilhosa de 2% ao mês, taxa incrível. Você conseguiu juntar 500 reais a mais, quase dobrou seu dinheiro. Com Bitcoin você triplicou. Então, bateu não só a taxa de 2%, como bateu muito mais do que 2%, se você pegar em 5 anos, né? Então, e olha que eu não estou falando de um valor nada absurdo, tô falando de 10 reais. É basicamente você, né, comprar ali doce e vender doce no sinal, né? E o lucro que você tiver aqui, você colocar, né, em Bitcoin, e você pode colocar qualquer valor financeiro em Bitcoin, né? Mesmo R$1, você pode poupar de em R$1, não tem problema nenhum. Tá? Claro que se a gente for aqui chegando no limite da minha planilha, né, os dados históricos estão desde 2014, né, desde setembro, né, de 2014, então nesse momento eu consigo fazer dados históricos de 119 meses, né? Se eu botar 120 meses vai dar erro, porque 120 meses eu vou pegar agosto, eu vou pegar, né, setembro, né, de 2014, mas eu vou pegar o 1º de setembro e o dado histórico não chega até lá. O primeiro dado histórico aqui é um pouquinho depois, tá? Então, vou pegar 119 meses, só para a gente ter uma ideia. E se eu comprasse 10 reais em 119 meses para trás, né? Ou seja, desde 2014, né? Qual a data que tu começou a comprar aí Bitcoin? Tu começou a comprar 10 reais de Bitcoin em 2014, né? Dólar a 2,48, Bitcoin é 391 dólares. Ou seja, estamos falando de um Bitcoin aqui a R$1.000, mais ou menos, né? Você começou a comprar desde 2014, né? Só para entender, né? Você pagou, né, 1.017 com taxa, né? Com ágio aqui, né? Então, tu comprou o Bitcoin a R$1.000 com ágio, tá? E olha que se eu voltar 2 anos no tempo, aqui tem Bitcoin de R$100, né? Então, se eu voltar 3 anos no tempo, tem Bitcoin de R$1 aqui, tá? Então, aqui é um momento que o Bitcoin dispara muito, tá? Então, se você voltasse um pouquinho mais no tempo, você teria comprado Bitcoin aqui a uns valores absurdamente baratos, né? Aqui, 1 milhão, né, de satoshis, né? 10 reais dava 1 milhão, né, de satoshis, né? É só para você ter uma noção, né? 100 milhões, né, de satoshis é um Bitcoin inteiro, né? Então, aqui você comprou o primeiro milhão de satoshis, basicamente, né? 982.993, e mesmo pagando com ágio e tudo mais, né? Sempre P2P, né? Ou seja, sempre ali autocustódia, né? Sempre sem se identificar, você teria juntado R$1.190 na prática, né? Se você tivesse botado num cofrinho, R$10 por mês, 119 meses, você juntou R$1.190, né? Que hoje em dia dá aí, né, um cinema com pipoca. Pode não dar no dia que eu tô gravando o vídeo, mas no dia que você tá vendo esse vídeo é provável que seja um cinema com pipoca. Fica a dica. Então, deixa aqui, né, nos comentários, na data que você tá vendo esse vídeo agora,
quanto tá o cinema para 2 pessoas com pipoca na sua cidade? E aí vamos acompanhando isso ao longo, né, do tempo para você ver se em algum momento o cinema, né, com pipoca não vai ser R$ 1.190. E ó, que é pouco tempo aí. Então, você teria aqui basicamente 25 milhões, né, de satoshis. Você juntou durante esse tempo 25 milhões, né, de satoshis. Nota que R$10 hoje está comprando aí 2.550, né, satoshis, é bem pouquinho, mas lá atrás a gente viu que é 1 milhão, né? Então você juntou 25 milhões, né, de satoshis, que dá 15 mil dólares na data de hoje, que são 83 mil reais na data de hoje, né? É sempre fechamento do dia anterior, então é como se fosse na data de ontem, na verdade. Em real, com essa taxa de 2%, gente, com a taxa basicamente impossível de você, né, conseguir, taxa surreal, você teria aí 4 mil reais, ou seja, o seu dinheiro teria pouco mais que quadruplicado, né, um pouquinho mais, né, quadruplicado aqui, enquanto em Bitcoin ele multiplicou basicamente por quase 80. Então, assim, é surreal, né? Isso é para vocês entenderem que pouquinho tempo em Bitcoin, com valor inexpressivo, mesmo há 10 anos atrás, R$10 era um valor bem pequeno, mensal, para você, né, poupar em Bitcoin. Olha o volume de dinheiro que você tem hoje. E se a minha planilha fosse para 12 meses, um pouquinho mais aqui, né? Se fosse para mais anos aqui do que 10 anos, se fosse para 11 anos, 12 anos, que aí vamos pegar bem o início do Bitcoin mesmo, né? Pô, Bitcoin é $100, Bitcoin bate, né, $100 em 2013 pela primeira vez. Se a gente vai pegando aí mais para trás ainda, você vai ter Bitcoin de R$1, você vai ter momentos históricos do preço, né, do Bitcoin, e você vai comprar num valor irrisório. Então, assim, eu não preciso nem dizer que se você junta aí, né, um percentual, né, do salário mínimo, vamos imaginar que você juntou aí mais ou menos R$100, né? Nós estamos falando de praticamente R$1 milhão hoje, né? Ou seja, 11 mil reais virou R$1 milhão em Bitcoin. Por quê? Porque você está preservando o valor do seu dinheiro ao longo do tempo. Você não está nem investindo. Eu sei que muita gente vai olhar essa planilha e vai falar assim, nossa, então ótimo investimento fazer Bitcoin. Na verdade, não é investimento, é poupança. A gente tem que sempre lembrar que a tecnologia faz os produtos e os bens, né, de consumo ficarem mais baratos. Então o preço de todos os itens deveria estar caindo, ele aumenta pela impressão, pela inflação, né, monetária, tá bom? Então o Bitcoin é poupança. Eu sei que muita gente vai olhar essa planilha e vai escrever abaixo, é investimento, eu não te condeno, é uma forma, né, de você pensar. Eu também já pensei assim, mas hoje eu enxergo muito mais como preservar valor ao longo do tempo, manter o valor que eu juntei do meu trabalho, do meu suor, do meu esforço ao longo, né, do tempo. E você? Você alinha investimento ou você alinha, né, poupança? Então deixa aqui, né, nos comentários, se você quiser inclusive que eu faça essa planilha ou deixo o link dela para você baixar, pede nos comentários, deixa like nesse vídeo, ativa o sininho, né, de notificações para mais vídeos como esse. Se você tem dúvida e quer entender um pouco mais desse mundo, o que é isso que ele está falando, deixa nos comentários, manda mensagem para a gente e deixa eu voltar aqui para a tela. Muito obrigado para você que está aqui. Um grande abraço, valeu e tchau!